Você consegue imaginar um jogo que você consegue explorar o universo inteiro, galáxias e mais galáxias? Não? Então eu vou te mostrar um que é ridicularmente gigante, rico e pouco conhecido. Um jogo que parece um AAA. AAA, sabe? Tipo, grande, como um GTA V, Red Dead e tal. Pois é, ele existe e por incrível que pareça, ele tá no Roblox. Calma aí. Não estranha, tá bom? No Roblox eles fizeram até Doom Eternal rodar lá. O nome do jogo é Space Tycoon. Meu Deus. E aí, meu nome é Load, e cara, na boa, esse jogo é fantástico. No começo parece bobo, você começa na Terra e vai construindo sua base. Você tem sua cidade do lado, onde você pode comprar armas e outras coisas. As mecânicas de progressão são bem simples, mas de um jeito interessante de se ver acontecendo. A gente consegue arranjar dinheiro ou diamantes minerando algumas pedras com minérios, mandando satélites para outros planetas, ou planeta não, né? Alguém aí. E alguns rovers. Rovers são aqueles carrinhos mandados para Marte para explorar e pegar outras coisas, tá ligado? Claro, você vai conseguindo dinheiro de outras formas também, como construir algumas usinas e placas solares para transformar em energia e aí você faz dinheiro com isso. Conforme você vai construindo sua casa, você vai começar a reparar em algumas coisas, como por exemplo a data, 2124, 100 anos no futuro. Inclusive, se você for ver o planeta Terra, fora da sua base, você começa a reparar em alguns destroços, como se tivesse acontecido algo. Você tem seu foguete e consegue ir para outros planetas do sistema solar inteiro. Claro, mais pra frente você vai conseguir ir para outros sistemas solares. Mas é impressionante como o espaço desse jogo é gigante. Você tem estações espaciais, você pode construir a sua, construir base nas luas, nos planetas. E é incrível você ver sua evolução no jogo e suas mecânicas. Seja na mineração, na maneira de viajar e, cara, que coisa fantástica é assistir esse sistema solar de uma vista que você contempla a imensidão do espaço. Conforme exploramos no jogo, conseguimos desbloquear alguns troféus de conquista. Troféus, sei lá. Burro! E por meio deles, você vai começando a entender a história do jogo. Você vê que a humanidade foi avançando ao decorrer dos tempos na lore, né, desse mundo, e que no meio desses 100 anos aconteceu a Terceira Guerra Mundial e o descobrimento de alienígenas. Sim, alienígenas infiltrados no meio do planeta. No livro de história do jogo diz que na linha do tempo da história desse mundo aqui, uma guerra mundial aconteceu por causa dessa tecnologia de propulsão, que gera um conflito nuclear massivo entre os humanos. Tecnologia de propulsão é essa provavelmente que faz a gente viajar na velocidade da luz, né? Acima da velocidade da luz. O Elon Musk, pô, esse cara tá envolvido em tudo que envolve tecnologia, né, cara? É incrível. Vai colonizando os planetas do sistema solar e é colocado em criogenia por estar vendo que vai rolar algum conflito na Terra. E em 2081, com a Terceira Guerra Mundial rolando, alguns ricos, como o próprio Elon, acabam saindo da Terra para se aventurar em outros sistemas solares, né? Tentar recomeçar a raça humana. E você pode ir vendo tudo isso na gameplay do jogo, vestígios em todos os locais e nesse livro, claro. Mais pra frente você descobre que um dos únicos e exclusivíssimos locais na Terra que não foi afetado por essa guerra nuclear foi Bay City, a cidade que vemos no começo do jogo, local onde provavelmente nascemos. Você vai passando por planetas, matando marcianos e vendo que eles sim meio que tiveram meio nessa guerra toda. Inclusive descobrimos que Marte foi dizimada pelo Sol, que destruiu o campo magnético do planeta, e eles tiveram que sair de Marte para não morrerem. Isso meio que mexeu muito com eles ficaram isolados e alguns ficaram meio malignos e revoltados com a gente da Terra que não teve o campo afetado, né? Enfim, cara, evoluímos bastante e agora podemos ir para outros sistemas. E cara, como a gente acha coisa em Alpha Centauri. E em um dos planetas que a gente vê nesse sistema, se comprova o que a gente viu antes. A gente vê aqueles que saíram da Terra e se criogenaram e vagaram por aí. Para alguns, um destino cruel. Alguns assassinados por aliens, alguns colidiram e morreram no impacto, e outros nem conseguiram ou conseguirão pousar em algum lugar. Mas ele tá vivo! Ele mesmo, Elon Musk. A gente libera ele da criogenia e, cara, o velho tá inteiraço. Ele fala pra gente uma missão, mas dane-se, né? A gente vai avançando no jogo e conseguimos dominar mais um sistema. E, cara, tem 5 sistemas solares nesse jogo e outra galáxia. E vamos para outra galáxia por um meio um tanto quanto curioso. Por um buraco negro. Isso aqui é a galáxia de Andrômeda.
a vizinha da Via Láctea, nossa galáxia, né? Onde a história do jogo só se aprofunda, como culturas alienígenas diferentes e esquecidas, meio morta, né? Mas olha que coisa curiosa, cara. Vamos dominando a galáxia de Andrômeda, construindo até uma cidade onde pessoas moram. Comidas são cultivadas, descobrimentos e estudos são feitos, ou seja, a humanidade se expandindo além da Terra. A gente consegue isso pois os planetas são meio mortos, parece até que eles foram atacados por alguma coisa, sabe? Mas a gente vê muita coisa, como planetas lindos e paisagens muito boas. Mas claro, há um sistema aqui em Andrômeda dominado por uma raça, os Andromedanos. Essa aqui é a Zobride, brilhante azul no português, com seu sol azul e com planetas dominados por essa raça. Uma espécie inteligentíssima que construiu um planeta com práticas bem humanas, como por exemplo, um governador, mercados, seguranças, cidadãos e tudo mais. Inclusive, para mostrar que eles são inteligentes, eles estão até de terno. A gente inclusive pode sequestrar o governador desse planeta. Meu Deus. Cara, em Andrômeda tem planetas aquáticos, planetas com formatos estranhos, anel de asteroides, diferentes tipos de vegetações e todos diferentes dependendo de seu sistema solar. Uma coisa incrível que foi feita no Roblox. A gente tem que concordar, mesmo que eu e você não gostemos tanto assim do Roblox, né? Que nojo. E por fim, uma das últimas coisas adicionadas no jogo foi que conseguimos colapsar uma estrela, formando uma nebulosa. Esse jogo, cara, recebe atualizações até hoje, e o criador tá tentando deixar o jogo vivo. Mas aí, falando de algo vivo, sabe o que tá começando a nascer? O meu canal, e eu preciso da sua ajuda, cara. Como o canal tá começando agora, é difícil de se manter. Ainda mais nessa qualidade que vocês viram até aqui. E se tu quer que continue, se inscreve aí e deixa o like, pô. Por mais simplório que pareça, já ajuda a gente muito e você não tem ideia do quanto vale essa tua ajuda, beleza? Hoje em dia o jogo tá vivo, mas com base de aparelhos, né? Pouquíssima gente jogando e eu queria que você aí visse essa obra-prima. O criador tá até tentando repostar o jogo, mas agora com a base começando em Marte, faz ideia. O conteúdo do jogo é massivo e eu nem falei tudo, senão o vídeo treina mais de 2 horas. Tem viagem no tempo, você pode ver Albert Einstein, ver dinossauros, matar seu avô e ver o que acontece. Um planeta Terra das Trevas, missões com outras lores de outras civilizações e raças, enfim. O sentimento de explorar o desconhecido e ir descobrindo a história do jogo conforme você vai jogando foi uma das coisas que mais me marcaram jogando Space Tycoon. Descobrir informações sobre planetas, curiosidades reais que não são apresentadas de um jeito nerd, sabe? São apresentadas de um jeito que uma família inteira pode entender. Mas claro, pra quem gosta de astronomia vai gostar ainda mais do jogo. Vão mesmo, né? Ver a posição que tá os planetas pra ver quem nasce, se é aquariano ou canceriano. Mas é isso. Um jogo vasto e rico, com uma história muito interessante de se ver acontecendo, mas que aos poucos tá morrendo. Galera, muito obrigado por ter visto até aqui. E eu vou bater na tecla mais uma vez. Se inscreve aí, deixa o like. Estamos começando agora e é complicado, cara. Mas com muita fé a gente vai conseguir passar aí, quem sabe, dos 1000 inscritos. Escreve aí embaixo o que você quer que veja, o que você quer que eu fale, se você gostou da sua crítica aí, beleza? Te garanto que o próximo vídeo vai ser muito bom. E por enquanto é isso. Até semana que vem. Fui!